Olá, oitavo ano. Nossa aula de hoje é sobre Revolução Francesa. E antes de a gente adentrar sobre os aspectos principais da Revolução, na Revolução em si, a gente tem que entender o que a França estava vivenciando para levar um processo que vai revolucionar toda a Europa, certo? A gente sabe que a França ela possui uma monarquia absolutista. E quem estava no poder nesse período era Luís XVI. Certo? E Luís XVI ele atuava no poder em nome de uma teoria que se chama teoria do direito divino. E essa teoria significa dizer que o rei ele está ali no poder porque é vontade de Deus que ele governe. Então a gente vai perceber que ainda vai haver ainda vestígios ali da Idade Média em que a religião vai se confundir principalmente com a política. A sociedade francesa era dividida em 3 estados, tá? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo clero, tá? E esse clero ele vai se dividir aí em 2, em alto clero e em baixo clero. Quem estava no alto clero eram os bispos, os cardeais, aqueles padres que exerciam alto poder da hierarquia na igreja. E quem estava lá no baixo clero eram aqueles padres que atendiam comunidades mais carentes, os padres que não pertenciam à alta hierarquia da igreja. O segundo estado era formado pelos nobres, tá? E aí os nobres, a gente tem um ditado que diz que eles eram certo parasitas do governo francês, porque eles não trabalhavam, eles eram sustentados pelo terceiro estado, e eles só faziam esbanjar o luxo e usufruir de todo o dinheiro que era provido do trabalho dos mais pobres. E aí o terceiro estado vai ser composto por burgueses, camponeses, aquela hierarquia mais abaixo da sociedade francesa. O terceiro estado, ele servia também para sustentar o clero e a nobreza, ou seja, o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo estado. Então, vai haver algumas complicações na França que vai fazer com que esse terceiro estado se revolucione, se revolte contra o luxo que o alto clero e a nobreza estavam vivendo às suas custas. Então, as insatisfações vão começar a aparecer. Tá? A política econômica que era pregada na França naquele período era a política mercantilista. E essa política mercantilista ela servia de certa forma para enriquecer o Estado, porque era cobrado altos impostos sobre a população, lembrando que o primeiro e o segundo estado eram isentos de impostos. Então, quem é que pagava todos os impostos? O terceiro estado, os burgueses, os camponeses. E aí, com essa política mercantilista, o Estado ele tinha uma intervenção direta sobre a economia. Então é ele que ia ditar os valores dos salários, os valores dos produtos que iam ser vendidos. Isso incomodava principalmente a burguesia, que era dona dos negócios, e isso incomodava porque mexia no lucro delas. Eles tinham pouquíssimo lucro porque, além do Estado ditar o valor que era para ser vendido as mercadorias, ele também cobrava altos índices de impostos. Então, vai ser uma bola de neve que vai despencar sobre a França, que vai levar aí a Revolução Francesa. E aí, dentro desse cenário de apenas um Estado sustentando os demais hierarquias da sociedade francesa, vai gerar uma crise econômica e financeira na França, certo? A França ela estava também já engajada em conquistar as áreas aqui da América do Norte. E aí, quando os Estados Unidos decidem se independer, que a gente já estudou esse processo, a França ela vai estar lá junto deles, ajudando a expulsar os seus inimigos, que eram os ingleses. Só que isso aí vai custar muito para os bancos franceses, vai custar em torno de 2 bilhões para a moeda que era estabelecida para a época. Então vai quebrar financeiramente a França. Outro fator que vai gerar uma crise econômica financeira vai ser a Guerra dos 7 Anos também contra a Inglaterra. Essa guerra era para conquistar ali áreas da América do Norte e áreas da Ásia. Então, todo esse apoio militar que a França estava dando aos Estados Unidos e o apoio militar que ela estava tendo para poder expulsar os ingleses da área que ela queria conquistar, vai gerar aí um gasto muito enorme nos cofres franceses que eles não estavam preparados para isso, tá? Outra coisa que vai também
prejudicar o comércio francês, vai ser um tratado que ela vai fazer com a Inglaterra, tá? Por isso depois aí quando a gente for estudar Napoleão, a gente vai entender porque ele tinha tanta raiva e queria tanto prejudicar a Inglaterra. Então o tratado que a França vai fazer com a Inglaterra vai ser o seguinte: a França vai ter que fornecer vinhos para a Inglaterra, enquanto a Inglaterra vai fornecer produtos manufaturados. Lembrando que a Inglaterra já estava aí a pleno vapor com a Revolução Industrial, então ela tinha produtos de sobra para vender e com preços muito abaixo do que eram os produzidos na França. Isso vai quebrar de vez o comércio francês, porque não vai conseguir sustentar o preço dos produtos que eram fornecidos pela Inglaterra. O produto que vinha da Inglaterra era muito mais barato do que o produto que era fabricado na própria França. E aí, para piorar ainda mais a situação do francês, eles vão ser assolados por uma grande seca que vai prejudicar o abastecimento de alimentos na região. Então, o preço do trigo, que era o principal produto usado para a fabricação do alimento, que era o pão, vai subir. E o pobre não vai ter mais condições de comprar o pão. E eles vão se ver na situação de que, na mesa deles, eles não têm nada para comer, enquanto dentro da grande corte está lá o alto clero e a nobreza desfrutando de banquetes imensos, enquanto a população francesa está morrendo de fome. Então, esses fatores vai levar com que o terceiro estado se revolucione e comece a pensar formas de derrubar o poder do alto clero e derrubar o poder do rei que estava ameaçando a sobrevivência deles, tá? Então, na próxima aula a gente continua vendo aí sobre a Revolução Francesa. Um abraço.